Boa tarde a todos, me chamo Pedro, sou procurador do Navegantes Prev. Venho hoje aqui reunido junto à doutora Cirlei Rechetelo, que é a nossa assessora previdenciária do Navegantes Prev, dando continuidade ao nosso ciclo previdenciário, nossos ciclos de educação previdenciária para fins de trazer conhecimento e trazer maior aprofundamento dos temas do RPPS para os nossos segurados. Hoje teremos então uma breve explanação sobre o Código de Ética do Navegantes Prev e alguns pontos de relevância para segurados, conselheiros e todos aqueles que tenham de alguma maneira relação com o Navegantes Prev. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vinda, doutora Cirlei. Muito obrigada, boa tarde. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui com o Dr. Pedro, nesse momento em que se partilha conhecimento, e vocês são privilegiados por tê-lo aqui nesse trabalho, nesse cargo junto ao Navegantes Prev. Muito obrigado. Então vamos dar início à nossa apresentação. Então, como vocês veem na tela, temos ali o nosso tema, Código de Ética do Navegantes Prev, uma visão geral e de alguns dispositivos também. Primeiro vamos abordar alguns conceitos sobre a ética, a origem da ética, e depois trazer alguns dispositivos. Não temos aqui a intenção de exaurir todo o Código de Ética, mas sim atentar para os principais pontos. Então, peço para que o Rafael, por favor, projete a apresentação. Como nós podemos ver, então, um conceito de ética que pode ser trazido e que é utilizado muito amplamente hoje em dia é aquele que diz que a ética é um ramo de estudo da filosofia que busca fundamentar e teorizar aspectos morais da vida social e da vida individual, como conduta e as ações, ou seja, define quais ações podem ser consideradas corretas ou incorretas. Então, dentro desse tema, nós podemos trazer principalmente que ética e moral elas não são sinônimos. Então, a moral ela pode variar, Algumas pessoas são, digamos, obrigadas por alguns valores e outras já não. Podemos aqui trazer o exemplo da religião, que traz alguns valores para determinados indivíduos que são adeptos daquela religião, e outras pessoas que não se sentem obrigadas ou que não partilham daqueles valores não se sentirão obrigadas. No entanto, a ética ela procura o quê? Ela procura um meio termo, um bom senso para que a vida coletivamente possa se dar de uma maneira mais saudável, de uma maneira em que as pessoas possam se respeitar. E através disso, então, temos o estudo que já está bem avançado nos dias atuais da ética, como um ramo da filosofia que trata de questões que são aplicáveis ou que são necessárias para todos aqueles que partilham de um corpo social, que vive em coletividade. Então, por favor, Rafael. Aqui, os primórdios da ética, Então, a ética ela foi concebida lá pelos grandes pensadores, Platão, Aristóteles e Sócrates, principalmente lá na época, muito antes de Jesus Cristo, e podemos dizer que ela se desenvolveu principalmente na Grécia, juntamente com a filosofia, embora os preceitos fossem praticados desde antes, por outros povos. Então, nós podemos ver que a ética teve origem desde o início do mundo, desde o início que o homem começou a viver em sociedade. A partir dali já começou a estabelecer valores aplicáveis para aquele corpo social, mas concebe-se que foi na Grécia que as primeiras ideias foram sistematizadas através desses grandes filósofos que eu mencionei e que estão retratados ali na foto: Sócrates, Aristóteles e Platão. Esses foram aqueles que conceberam o início do estudo da ética. Por exemplo, Aristóteles via a ética como um sinônimo de alcance da felicidade. Então, através de um proceder ético, através de um proceder que fosse tido correto, escorreito, alcançava-se então o homem a plenitude da vida, aquilo que ele denominava como felicidade. Isso na visão clássica de Aristóteles. Então, a ética tentava pautar regras de comportamento para permitir o convívio entre indivíduos agrupados no conjunto da sociedade. Nada mais é do que nós fazemos hoje em dia. E os gregos foram então os primeiros a racionalizar essas relações, repensando posturas e sistematizando ações.
Então foram o primeiro povo a repensar, não apenas reproduzir, né, mas pensar, esse proceder aqui é correto, eu devo continuar procedendo assim como os meus antepassados procediam, ou eu devo trazer alguma melhoria, né, para a minha forma de viver. E a partir dali então se desenvolveu os primeiros princípios éticos. Por favor, Rafael, puder passar para a gente. Aqui nós vemos então a aplicação disso nos nossos dias atuais. Parece muito distante, muito remoto falar de ética na Grécia Antiga, para Platão, Sócrates e Aristóteles. Então, isso, claro, para fins de conhecer a história é importante. Mas, para os dias de hoje, né, o que nós podemos trazer, ou onde que nós vamos aplicar isso no nosso dia a dia para desenvolver, então, uma vida cada vez mais saudável e com relações interpessoais saudáveis, né? A partir da aplicação da ética nas nossas relações de trabalho, nossas relações de sociedade, na nossa família, né, na nossa religião, na nossa igreja, para aqueles que têm alguma crença. Então, a partir disso, nós vamos, através dessa lição, ver que a ética ela tem base, então, no pensamento humano, além de ser um meio para alcançar a felicidade. Isso, pode ver que foi muito inspirado por Aristóteles, que daqueles 3 pensadores, foi o que fazia o link entre ética e felicidade. E também tem como objetivo um bom convívio social. Hoje em dia abrange uma vasta área, então a ética ela é estudada em vários ramos do conhecimento, das mais diversas profissões. Muito comumente nós vemos que cada profissão tem um código de ética próprio. Então, vamos para o âmbito da medicina, há um código de ética médico, na própria advocacia, código de ética da ordem dos advogados, e assim sucessivamente. Então, digamos assim, uma ciência que perpassa por todas as áreas do conhecimento, trazendo princípios que serão ou deverão ser adotados por todos aqueles que partilham daquela convivência. Então, no meu modo de me portar como um profissional, seja um profissional médico, um profissional dentista, um profissional engenheiro, eu devo observar todos aqueles preceitos éticos aplicáveis à minha área específica, né? Então, nós vemos isso que uma das grandes manifestações da ética nos dias atuais é a aplicação de normas para as diversas áreas do conhecimento e das diversas profissões. Então, existem códigos de ética profissionais, vários, né, que indicam como o indivíduo deve se comportar no ambiente de sua profissão. Em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, as pessoas preocupam-se com a ética nos seus negócios. Então, até mesmo no ramo empresarial, uma empresa, para ela se destacar no mercado de trabalho, naquele ecossistema onde ela convive e disputa, se ela demonstra que ela tem um proceder ético, que todos aqueles stakeholders, ou aquelas pessoas interessadas e que tenham relação com ela, são pessoas ou são empresas, entidades que se portam de forma ética, isso é visto como um diferencial. E com certeza ela terá uma melhor aceitação e terá um melhor alcance dentro daquela área para a qual ela se propõe, no mercado de trabalho. Se diz bastante, Dr. Pedro, que se buscou desde a questão da defesa de preservação do meio ambiente e se trouxe esse comportamento para as ações do dia a dia, onde as pessoas encontram respostas dentro de si mesmas e elas perguntam: esta conduta, este agir é ecologicamente correto? E a resposta está dentro de cada um. Exatamente, também por esse ponto de vista, nossa consciência, né, ela acusa quando agimos de uma maneira que nós não concordamos. Então, como a doutora bem trouxe também, é muito importante observarmos isso. Por favor, Rafael, puder passar. Então, agora tivemos um panorama geral, então aquela visão geral que eu tinha dito. Vamos aplicar isso no nosso ambiente, qual seja no regime próprio de previdência, e especificamente no regime próprio de previdência do município de Navegantes, Navegantes Prev. Você sabia que o Navegantes Prev possui um documento formal, deliberado e assinado pelo Conselho Deliberativo, que se constitui um código de ética? Trata-se da resolução número 01 de 2024 do CODEL, Conselho Deliberativo, que traz ali todas as regras que nós devemos, nós servidores, como eu digo nós,
servidores do Instituto, conselheiros, todos aqueles que estabelecem alguma relação com o Instituto, por exemplo, a doutora Cirlei, todos os prestadores de serviço que de alguma forma têm relação com o Instituto devem observar. Então são normas obrigatórias, né? Se trata de um documento, não tem força de lei, mas é um documento normativo, né? Não tem status de uma lei, mas é uma resolução, é uma norma infralegal, que foi devidamente produzida pelo órgão competente, como eu falei, o Conselho Deliberativo do Navegantes Prévio, e que traz uma série de preceitos para observância de todos aqueles interessados. Então, esse Código de Ética, ele estabelece as regras e os padrões de conduta esperados de todos os membros da entidade, incluindo, como eu bem falei, servidores, diretores, no caso, diretor-presidente, conselheiros e todos os terceiros. Ele funciona como um guia, então é um norte como nós devemos nos portar quando estamos tratando de assuntos relativos ao Instituto de Navegantes Prévios. E é como uma linha divisória, né? Como era antes do Código de Ética, e vocês conseguem visualizar como ficou após o Código de Ética. Muito bem. Traz ali no corpo, como nós vamos dizer, até mesmo possibilidades para que todos aqueles que eventualmente, né, fiquem sabendo de alguma situação que fira o Código de Ética, possam entrar em contato com a entidade, né, para que ela possa, inclusive, investigar e apurar essa informação. Então, é mais uma forma de trazer transparência e de trazer melhores, cada vez, atitudes melhores e visando ao bem comum, né, ao bem dos nossos segurados e do nosso Instituto. Por favor, Rafael. Então, passando aos pontos específicos, já trouxemos aqui uma noção, né, do que é o Código de Ética, que o Navegantes Prévio possui um Código de Ética, que é um documento formal, produzido conforme a legislação manda, inclusive também para fins do programa Progestão, como já foi dito aqui em outros episódios, né? O Instituto de Previdência de Navegantes, ele é credenciado e possui o Progestão, que é um programa do governo federal, de aderência dos regimes próprios, que avalia cada regime e atribui um nível 1, 2, 3 ou 4, conforme uma série de exigências. O Navegantes Prévio atualmente possui a certificação de Progestão no nível 3. Para vocês terem um exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, apenas 4 institutos de previdência possuem a certificação do Progestão no nível 3. E um dos pontos observados é se possuem um código de ética e se esses preceitos são, obviamente, observados por todos aqueles participantes. Então, possuímos aí a chancela dos órgãos de fiscalização quanto a essa temática também. Trazendo alguns pontos aqui que nós, eu e a doutora Cirlei, pincelamos e concordamos que são os mais importantes, né? No nosso site vocês podem ter acesso ao Código de Ética na íntegra, tá? Ele possui, se eu não me engano, 16 ou 17 artigos e nós trouxemos aqui os pontos mais importantes para vocês, tá? Começando aqui pelo... Pode voltar aí, Rafael? Obrigado. Primeiro ali é o artigo 4º. O artigo 4º do nosso Código de Ética traz a missão do navegante prévio. Então, exatamente da forma como está no Código de Ética. Ele diz que é missão do navegante prévio garantir os benefícios previdenciários, mantendo a sustentabilidade financeira e atuarial, onde todos os envolvidos devem nortear suas condutas com respeito, justiça, honestidade, responsabilidade, solidariedade, imparcialidade e integridade. Então, esses são os maiores princípios que nós devemos observar quando estamos tratando do Código de Ética no âmbito do navegante prévio. Pode passar. Aqui agora vamos ver os deveres. O artigo 6º traz um rol de deveres. O artigo 7º traz um rol de vedações, né, para todos esses interessados. E o artigo 9º traz a possibilidade de criação de uma comissão de ética. Se o Rafael puder fazer o favor de colocar o slide do Código de Ética. Para a gente pular para o artigo 6º. Esse aqui, então, como vocês veem, é um documento instituído pelo Conselho Deliberativo
e que é formalmente o nosso código de ética, a resolução CODEL número 01 de 2024. Tá? Então, está lá no nosso site divulgado, né, para todos aqueles que tenham interesse de lê-lo na íntegra. E aqui o artigo 6º. Volta um pouquinho para cima. Isso aí, perfeito. Então, vou pincelar alguns deveres aqui, são 17 itens nesse artigo 6º, tá? Artigo 6º diz que, para tanto, são deveres dos destinatários do Código. Então, trabalho em equipe, planejar atividades a serem desenvolvidas de maneira a racionalizar o tempo despendido em cada atividade, prevenir e evitar conflitos de qualquer natureza, prestar atenção e tratar com respeito ao público, ser objetivo, positivo e transparente e respeitar a hierarquia, manter-se atualizado com todas as normas e todas as atividades para o aprimoramento das funções, apresentar sugestões para o aperfeiçoamento dos trabalhos do Navegantes Prev, usar avanços tecnológicos, um pouquinho para baixo, não fosse, por favor. Fornecer informações e documentos quando pedido e somente para aquelas pessoas legalmente habilitadas e interessadas, abster-se de usar o nome e os documentos oficiais do Instituto para qualquer outra finalidade, manter o local de trabalho limpo e organizado, primar pela economia no consumo de material de expediente, telefone e todos os recursos do Instituto, otimizar e fazer bom uso de todos os equipamentos, apresentar seu local de trabalho vestido adequadamente, tanto é que nós instituímos o uniforme aqui no Navegantes Prev, ser assíduo e pontual ao serviço, claro, uma decorrência do próprio Estatuto dos Servidores e que nós incorporamos no Código de Ética, abster-se de praticar atos que, de qualquer forma, possam constituir assédio, seja ele moral, como nós vemos no artigo no inciso 16, e também, principalmente, assédio sexual, no 17. Então, aqui são os deveres de todos aqueles que trabalham, que têm alguma função no Navegantes Prev e que prestam serviço e tenham relação com a nossa instituição. No artigo 7º, por sua vez, nós temos as vedações, mais 10 itens que trazem posturas, condutas a serem observadas. Valer-se do cargo ou função para obter favores, benesses e vantagens indevidas. Então, qualquer pessoa que exerça, seja de maneira permanente ou temporária, qualquer cargo no Navegantes Prev, não pode utilizar de informações ou da própria relevância, da própria posição, para qualquer tipo de interesse particular. Atribuir o seu erro a alguma outra pessoa. 3. Divulgar, sem prévia autorização, estudos, pareceres e pesquisas no desempenho das atividades funcionais. Então, é um dever aí que decorre do sigilo profissional, né? Então, no decorrer de uma atividade, enquanto ela não está totalmente finalizada, eu não posso divulgá-la, divulgar para pessoas não interessadas, né? Fazer-se autor de ideias e trabalhos alheios, prejudicar a imagem ou a reputação de qualquer outro servidor ou até de terceiros, fazer uso de informações privilegiadas em razão do serviço, decorre daquilo que eu falei anteriormente, apoiar a instituição ou movimento que manifestamente atente contra a dignidade da pessoa humana, usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício de direito por qualquer interessado ou qualquer pessoa que tenha relação com o Instituto, deixar qualquer pessoa à espera de solução, por isso que nós primamos por um atendimento de primeira eficiência, claro, não queremos passar informações que não condizem com a verdade, mas em um segundo momento, no menor tempo possível, com a maior agilidade possível. E apresentar-se empregado ao serviço, isso é bastante óbvio e graças a Deus nunca aconteceu. Então, peço ao Rafael, por favor, para voltar ali a apresentação, para nós darmos sequência. E agora falando um pouco ali sobre a possibilidade de criação de uma comissão. Aqui no Navegantes Prev nós não temos uma comissão permanente de ética. Até mesmo para fins do progestão, se nós pensarmos lá no nível 4, que seria o último estágio, né? Hoje o Navegantes Prev é nível 3, no nível 4, por exemplo, do progestão, ele pede uma comissão de ética de forma permanente. Aqui nós temos a possibilidade do nosso código de ética de, eventualmente,
tendo conhecimento de alguma conduta que seja uma violação ao código de ética, de que ela seja investigada através de uma comissão. Então, você que é segurado, você que é servidor do município, conselheiros ou até mesmo interessados, né, tenham alguma relação com o Navegantes Prev, podem, através dos nossos canais oficiais, relatar algum tipo de fato que eventualmente possa violar o código de ética. Isso será, para isso será instituída uma comissão que vai então apurar os fatos, né, ouvir a pessoa interessada, a pessoa que eventualmente violou o código de ética, e será proferida então uma decisão no âmbito dessa comissão. Então, trago o conhecimento de todos essa possibilidade, tá? Como uma maneira de fortalecer a nossa governança corporativa. O fato de não ter ela constituída de forma permanente não significa que a apuração dos fatos não vai acontecer. Ela acontece com essa comissão que vai ser designada para aquela finalidade específica, né? Muito bem, exatamente. Ok, então passamos aqui ao artigo 11, outro artigo muito importante que fala do dever de confidencialidade. Inclusive, hoje em dia, né, em tempos modernos, nós temos uma difusão de informações, de documentos, de qualquer tipo de notícia de maneira exponencial e muito rápida, e isso nos traz também obrigações. Uma delas, que está inserida no nosso código de ética, justamente é o dever de confidencialidade. Então, qualquer pessoa aqui dentro que tenha uma informação e que ela, de alguma maneira, diga respeito, né, a uma situação específica e que geralmente envolve, né, os segurados do Navegantes Prev, ela tem que tomar muito cuidado para manter aquela situação de maneira confidencial. Vamos trazer, doutor Pedro, para a prática, né, para o nosso dia a dia. Por favor. Como é comum recebermos arquivos compartilhados em mensagens do WhatsApp? Isso acontece em mensagens particulares, isso acontece em mensagens de grupos, né? Então é uma prática corriqueira. Até de que forma ou até quando, qual é o limite onde eu encontro essa vedação de compartilhar este arquivo? Né? Eu recebi, por exemplo, um arquivo contendo informações a respeito do programa pré-aposentadoria. Eu posso compartilhar esse arquivo que eu recebi de um servidor aqui do Navegantes Prev? Eu preciso fazer um pedido formal, expresso, buscando uma autorização para compartilhar? Ou somente um pedido verbal é suficiente? Então, qual é o meu limite, qual é a minha vedação para compartilhar aqueles arquivos que eu recebi pelo WhatsApp? Sim, esse é um ponto muito candente hoje em dia, principalmente aí com as novas legislações, né, que nós temos, cito como exemplo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, no caso que foi relatado pela doutora Cirlei, vamos supor, um documento que tem informações gerais, né, sobre um programa de pré e pós-aposentadoria, que foi o exemplo dado. Se ele tem informações gerais que são de conhecimento público, não há problema quanto ao seu compartilhamento. Tá? Agora, se dentro desse documento, né, que usado como exemplo, há informações que são sigilosas por expressa disposição de lei, ou ainda que tragam dados sensíveis, né, de uma pessoa, dados com relação à sua filiação, ao estado de saúde, né, qualquer informação que pode trazer alguma informação que seja desabonatória, que seja até mesmo vexatória, né, para aquela pessoa, então não pode ser compartilhado. E esse é um cuidado que nós temos muito grande aqui dentro do Navegantes Prev, principalmente porque nós lidamos com casos de aposentadorias por invalidez, né, que muitas vezes decorrem de uma determinada doença e que essas informações podem, de alguma forma, ser utilizadas, né, de uma maneira não devida. Então, nós tomamos muito cuidado com esses fatos. Então, para essa pergunta, respondendo de forma prática, se forem informações gerais, não há problemas, né? Informações que tenham respeito aos interesses do Instituto. Agora, informações que sejam sigilosas ou que contenham dados sensíveis, nós temos o maior cuidado e por isso não devem ser compartilhadas.
e ainda que autorizadas, vamos supor, pelo diretor-presidente. Somente o titular pode autorizar o uso daquela informação. Tá? Então, a importância, né, da confidencialidade, do sigilo dessas informações, e isso está presente dentro do nosso Código de Ética. O próximo artigo fala da proteção da imagem do Instituto. Então, nós temos aqui também, no âmbito do Navegante Prev, uma preocupação muito grande para preservar a imagem, seja dos documentos oficiais, seja do logotipo do Instituto, do próprio patrimônio do Instituto, todos aqueles recursos, né, que envolvem aqui as atividades do Navegante Prev. Então, nós utilizamos apenas para seu devido fim. Isso quer dizer que nós temos cuidado, zelamos pela imagem do Instituto, e também todos aqueles que aqui trabalham têm uma conduta, tanto no ambiente profissional quanto fora, que seja compatível com as atividades que essa pessoa desempenha, seja servidores, conselheiros e terceiros. Então, a importância de termos uma imagem positiva, uma imagem que transmita seriedade, uma imagem que transmita credibilidade, porque a nossa atividade aqui no âmbito do Instituto de Previdência é uma atividade que requer todos esses requisitos, né? Nós lidamos com uma massa de segurados, uma massa de recursos para o devido aproveitamento deles em aposentadorias e pensões. Então, esse artigo vem a calhar nesse sentido, de trazer uma proteção e uma credibilidade para todos aqueles atores que atuam no âmbito do Navegante Prev. Isso é muito sério, porque quando a partir do momento, vamos usar o uniforme como um exemplo, né? A partir do momento em que você veste a camisa e você tem a logomarca, é algo que você precisa fazer jus àquilo para quem você está trabalhando e o que você está representando. Um exemplo que me chamou bastante atenção, e vou entrar um pouco na área religiosa sem falar de religião, nesse último no domingo que se comemorou o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e que se viu muitas pessoas com camisetas, né, com a estampa de Nossa Senhora. Então, a mesma seriedade, o mesmo respeito que você tem ao usar esta imagem, essa é a mesma que você vai estar usando, vai estar tendo com a logomarca que você está colocando no seu uniforme, né? Então, essa imagem, ela não vai somente no papel timbrado, ela não vai somente quando você está aqui dentro, né? Você está vestindo e levando consigo. Exatamente. Então, todos aqueles que trabalham aqui são representantes do Instituto, né? São vistos e são julgados pelas suas atitudes e são representantes do Navegante Prev. Então, esse é o cuidado que nós temos nesse sentido. E passando para um outro ponto importante, o artigo 15, que fala do relacionamento com outras entidades e instituições. Então, nós temos ali no nosso código esse dispositivo que diz que devemos manter sempre relações de parceria e respeito, seja com o Poder Executivo, Poder Legislativo, órgãos fiscalizadores, como podemos citar, por exemplo, o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério da Previdência Social, que são aqueles entes que nos fiscalizam na nossa atividade diária, e que por isso, e não só por isso, e todas as demais também, necessitam de uma relação harmoniosa e que esse trato seja sempre buscando eficiência e ao mesmo tempo o respeito, a cordialidade. Eu vou aproveitar aqui e fazer dois ganchos na nossa conversa. Uma delas com relação ao bom relacionamento com a administração, especialmente com o setor ou com o departamento de recursos humanos. Porque aquilo que acontece na vida funcional do servidor enquanto ele está na ativa, e isso fica registrado na pasta funcional do servidor, vai repercutir no momento da aposentadoria aqui no Navegantes Prev. Então, há necessidade de haver esse diálogo e que isso aconteça de forma normal, que seja leve e que efetiva, né? Principalmente que aconteça de forma efetiva, para evitar que no momento da aposentadoria o servidor se depare com algumas vedações, com algumas implicações que não sabia enquanto estava lá na ativa, né? Então essa divulgação, esse espalhar as informações corretas de forma com cunho de educação, com cunho educativo é muito importante, né?
Exatamente. Então, aqui na nossa atuação, nós buscamos sempre essa integração, seja como a doutora Cirlei bem mencionou, com a Prefeitura, o Poder Executivo, né, do município de Navegantes, e todos aqueles entes que nós diariamente partilhamos informações e temos trocas, né, de experiência. O Tribunal de Contas também, um parceiro. Exatamente, esse é outro gancho que eu falo aqui, que é com relação ao Tribunal de Contas, né? Muitos têm receio, né, um pouco de aversão ao Tribunal de Contas, e é diferente, é ao contrário disso, né? Porque você precisa agradecer que existe esse órgão fiscalizador, onde você vai buscar amparo, onde você vai se socorrer no momento de dúvida para saber exatamente qual é a atitude, qual é a forma certa de conduzir determinada situação. Vocês aqui estão de parabéns, né? Porque as consultas feitas ao Tribunal de Contas têm resultado aí em pré-julgados de grande importância. Isso. Nós buscamos sempre, quando nos deparamos com alguma dúvida, como a doutora Cirlei falou, de casos concretos que nos chegam dos próprios segurados, buscamos nos socorrer do Tribunal de Contas, que é o órgão competente, constitucionalmente competente para essa missão, e temos uma relação de bastante cordialidade e sempre fomos também muito bem atendidos por todos lá do Tribunal de Contas. Então, esse relacionamento, né, é muito importante e que nos traz muitas benfeitorias aqui para o nosso regime e que se traduz em uma qualidade maior de benefícios, uma qualidade maior de recursos geridos para a nossa finalidade, que são vocês, os segurados. É a chancela que se tem de estar caminhando e que esse caminho é o caminho correto. Muito bem. Então, esse é o último artigo que nós trouxemos aqui para essa análise. Como eu falei, o Código de Ética inteiro tem, se eu não me engano, 16 ou 17 artigos. Esses nós pincelamos como os mais importantes, mas como eu bem ressaltei lá no início da live, nós temos esse documento que pode ser consultado ali na barra de procurar, no site do Navegantes Prévio. É só você digitar Código de Ética, que já vai buscar esse artigo, você tem ele na íntegra, você pode ler e eventualmente, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode entrar em contato através dos nossos canais oficiais. E esse sim deve ser compartilhado. Exatamente. Então, peço para o Rafael passar o último slide. Agradeço a atenção de todos por esse momento aqui desse estudo, dessa reflexão sobre o nosso Código de Ética. Ali, como eu coloquei, qualquer dúvida, como eu falei, ou até mesmo algum relato, pode ser feito aos canais oficiais. O telefone, DDD 47 3342 3838, que também é o nosso WhatsApp, ou ainda pela página do Instagram do Navegantes Prévio. Então, agradeço a participação de todos que assistiram ou vão assistir esse episódio. Agradeço a participação da doutora Cirlei e passo para as suas finais considerações. Eu quem agradeço a possibilidade de estar aqui neste momento tão importante e dizer que o fato de ter o Código de Ética já mostra que a conduta é a conduta correta. Quiçá e que venham outros municípios usando vocês como modelo. Muito obrigado a todos, agradeço ao Rafael também que nos ajudou nessa gravação e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.